As palavras ficaram suspensas no ar da sala de jantar da minha mãe como veneno. 23 pessoas, tias, tios, primos, meus pais, todos concordavam com a cabeça. Minha irmã Sara estava na cabeceira da mesa, taça de vinho erguida, a voz carregada daquela preocupação ensaiada. Havia sempre foi assim, continuou ela, apontando para mim com a mão livre. Só pega, pega, e nunca devolve. Eu construí uma empresa de tecnologia bem-sucedida, ajudei a mamãe e o papai com um fundo de aposentadoria, paguei o casamento da prima Jennifer. E a Maia? Ela nem se dá ao trabalho de contribuir para a clínica onde a vovó está. Cortei outro pedaço de frango assado. Mastiguei devagar. Não disse nada. Meu pai pigarreou. A Sara está certa. Todos nós nos esforçamos por esta família. Maia, você tem 32 anos. Quando vai começar a pensar em alguém além de você mesma? Ela sempre foi assim desde crianças, acrescentou Sara, recostando-se na cadeira com um sorriso satisfeito. Lembra quando eu dividi meu dinheiro de aniversário com todo mundo e a Maia escondeu o dela naquela caixinha? E a Linda riu. Algumas pessoas nunca mudam. Dei um gole d'água e olhei para o prato. O peso familiar do julgamento deles caiu sobre mim, mas eu já estava acostumada depois de tantos anos. Que falassem. Que acreditassem no que precisassem acreditar. O que eles não sabiam, o que nenhum deles sabia, era que eu vinha observando a empresa da Sara com muita atenção nos últimos 4 anos. Eu sabia exatamente quanto do sucesso dela tinha sido construído sobre o investimento anônimo que a salvou da falência em 2019. Eu sabia porque fui eu essa investidora anônima. A história começou 7 anos atrás, quando eu tinha 25 e a Sara, 28. Eu havia acabado de vender minha primeira empresa de software, uma firma de análise de dados que construí no meu apartamento, para uma grande corporação de tecnologia, por $180 milhões. A venda foi discreta, conduzida por meio de várias LLCs e estruturas jurídicas que mantiveram meu nome fora da imprensa. Aprendi cedo que visibilidade atrai o tipo errado de atenção, especialmente da família. Enquanto isso, a Sara lançava sua terceira tentativa de startup. As 2 primeiras tinham fracassado de forma espetacular, queimando as economias de aposentadoria dos nossos pais e dinheiro emprestado de parentes. Mas ela tinha um dom para a apresentação, para fazer as pessoas acreditarem na visão dela, mesmo quando os números não fechavam. Maia, você deveria ser mais como sua irmã, minha mãe disse numa noite de jantar, pouco depois da minha venda. A Sara está aí fora correndo riscos, construindo algo. E você ainda está nesse trabalho chato de contrato com o governo. Eu sorri e concordei com a cabeça. O trabalho com contratos governamentais era minha história de fachada. Simples, sem brilho. Mantinha as perguntas no mínimo. A terceira empresa da Sara, a Nextech Solutions, focava em plataformas de atendimento ao cliente movidas por inteligência artificial. A ideia era boa, mas a execução era caótica. Ela contratava amigos em vez de profissionais qualificados. Gastava dinheiro com escritórios de alto padrão e retiros corporativos enquanto o produto em si ficava atrás dos concorrentes. Em 2019, ela estava a 3 meses do colapso total. Foi então que começou a me ligar. Via, preciso de um favor, ela disse durante um café. Só 20 mil como empréstimo ponte até a nossa rodada de investimento sair. Eu a encarei do outro lado da mesa. Minha irmã mais velha, que passou toda a nossa infância recebendo tudo enquanto eu ficava com as sobras. A irmã que convenceu nossos pais a pagar a faculdade dela enquanto eu trabalhava em 3 empregos para bancar a minha. A irmã que pegou meu carro emprestado e o devolveu com o para-brisa rachado, depois convenceu a mamãe de que, de alguma forma, a culpa era minha. Eu não tenho esse tipo de dinheiro, menti. O rosto dela endureceu. Certo. Claro. A egoísta ataca de novo. Ela saiu sem pagar o café. 2 semanas depois, entrei em contato com meu advogado de investimentos. Quero fazer um investimento anônimo na Nextech Solutions. 95 milhões. Estruture tudo de forma que seja completamente impossível de me rastrear. Ele ergueu a sobrancelha. É um investimento significativo numa empresa que está falhando. Eu sei o que estou fazendo. A verdade é que eu não queria ver minha irmã fracassar.
Apesar de tudo, apesar de anos sendo bode expiatório, uma parte de mim ainda lembrava da Sarah que me ensinou a andar de bicicleta, que ficava acordada comigo quando eu tinha pesadelos aos 6 anos. Antes do favoritismo, antes do ciúme, antes de tudo se quebrar. Então eu salvei a empresa dela anonimamente. O investimento foi feito por meio de uma firma de capital de risco que eu controlava através de uma empresa de fachada. A Sarah nunca soube. Ela achou que finalmente tinha impressionado os grandes investidores, que seu pitch deck e sua visão haviam conquistado todos. Contou para todo mundo que foi sua competência empresarial que atraiu nomes de peso do Vale do Silício. A família comemorou por semanas. Sarah voltou a ser a filha dourada, a história de sucesso, a prova de que trabalho duro e determinação sempre compensam. E eu voltei a ser a decepção que trabalhava no emprego entediante e nunca contribuía com nada. Ao longo dos 4 anos seguintes, acompanhei meu investimento de perto. Coloquei gestores profissionais por meio dos assentos do conselho da firma de você, trouxe engenheiros de verdade, talentos reais que a Sarah fez questão de dizer que tinha recrutado. A empresa se estabilizou e depois cresceu. Em 2023, a Nextech Solutions foi avaliada em 340 milhões de dólares. Sarah comprou uma casa no subúrbio, um Tesla. Começou a aparecer nos jantares de família vestindo roupas de grife, falando sobre a correria e sobre construir algo significativo. Enquanto isso, eu continuava no meu apartamento modesto, dirigia meu Honda de 7 anos e ouvia palestras sobre a minha falta de ambição. Você podia aprender alguma coisa com a Sarah, o pai dizia a cada poucos meses. Ela está realmente fazendo algo da vida dela. Eu concordava com a cabeça, sorria e não dizia nada. O ponto de ruptura veio 3 meses atrás. A vovó tinha sofrido um AVC e precisava se mudar para uma instituição de cuidados especializados. Os custos eram altos, $18.500 por mês. A mamãe enviou um e-mail para a família pedindo que todos contribuíssem proporcionalmente à renda. Eu imediatamente configurei um pagamento automático da minha parte, $1.200 mensais. Enviei o dinheiro diretamente para a instituição por meio de uma conta corporativa, mantendo meu envolvimento em silêncio, como sempre. Sarah se comprometeu a pagar $3.000 por mês e fez questão de que todos soubessem disso. Postou nas redes sociais sobre cuidar da família e a importância de retribuir. 2 semanas depois, recebi uma ligação da administradora da instituição. Senhorita Tim, queria confirmar, a senhora está cobrindo o custo total dos cuidados da sua avó, correto? O pagamento de $8.500 veio da sua conta corporativa. Sim, respondi, mas por favor não mencione isso à minha família. Eu agradeceria a discrição. Claro, disse ela. Embora eu deva mencionar que não recebemos nenhuma outra contribuição da família, apesar dos compromissos assumidos. Meu maxilar se contraiu. Entendo. Obrigada por me avisar. Fiz algumas averiguações. Sarah nunca tinha feito um único pagamento. Nem a maior parte da família. Todos tinham prometido valores dos quais queriam receber o crédito. Mas, quando chegou a hora de contribuir de verdade, encontraram desculpas. A desculpa da Sarah foi especialmente cínica. As coisas estão apertadas na empresa agora. Eu compenso no próximo mês. A empresa dela, minha empresa, na verdade, tinha acabado de fechar um trimestre com $40 milhões em receita. E isso nos levou ao jantar de família do domingo passado. Aquele em que Sarah se levantou e me chamou de egoísta na frente de todos. Eu fiquei sentada ouvindo enquanto ela listava meus fracassos. Como eu nunca ajudava nos eventos da família. Como eu tinha faltado ao casamento da prima Jennifer. Eu tinha enviado um presente de $10.000 anonimamente, mas ninguém sabia disso. Como eu nunca tinha me oferecido para ajudar a Sarah com a empresa. A ironia quase me fez rir. A Maya vive no mundinho dela, Sarah concluiu. Ela não faz ideia do que significa se sacrificar pelas pessoas que você ama. A mesa explodiu em concordância. A mamãe chegou a ficar com os olhos marejados, assentindo. O pai começou um discurso sobre valores familiares que teria sido comovente se não fosse tão hipócrita. Terminei o jantar, ajudei a recolher os pratos, dirigi para casa em silêncio e, na manhã de segunda-feira, enviei o e-mail que mudaria tudo.
O e-mail para minha empresa de investimentos foi direto ao ponto em relação à Nextech Solutions. Iniciem a retirada completa de todo o financiamento. Quero o investimento de 95 milhões de dólares liquidado e as posições no conselho desocupadas dentro de 30 dias. Enviem hoje a notificação formal à liderança da empresa. Meu advogado ligou em menos de 1 hora. Maia, você tem certeza disso? A avaliação da empresa é forte. Isso vai acionar protocolos imediatos de crise nas operações. Tenho certeza de que eles ficarão insolventes em até 60 dias sem essa estrutura de capital. A empresa vai colapsar. Eu entendo. Houve uma pausa. Posso perguntar o que mudou? Olhei pela janela do meu escritório para a cidade lá embaixo. Nada mudou. Esse era o problema. Ao meio-dia, a empresa da Sara já tinha recebido a notificação oficial. Às 2 da tarde, reuniões emergenciais do conselho começaram a ser convocadas. Às 5, meu telefone começou a tocar. Eu não atendi. A primeira mensagem de voz era da Sara, a voz tensa de pânico. Maia, algo insano está acontecendo na empresa. Nosso investidor principal está saindo. 95 milhões simplesmente sumiram. Eles não estão dando nenhuma explicação. Você ouviu alguma coisa por meio desses seus contatos que você tem? Me liga. Eu apaguei. A segunda mensagem veio 1 hora depois, ainda mais desesperada. Maia, eu preciso que você me ligue. Isso é sério. O conselho está em caos. Nosso CFO disse que temos talvez 2 meses de fôlego sem esse financiamento. Eu não entendo o que está acontecendo. Apaguei também. Na quarta-feira, a notícia já tinha se espalhado pela família. Meu telefone foi inundado de mensagens. Mãe, a Sara precisa do nosso apoio agora. Onde você está? Pai, sua irmã está passando por uma crise. Família vem em primeiro lugar, Maia. Tia linda, agora é a hora de dar um passo à frente e ajudar a Sara. Mostre que você se importa. A ironia era quase bonita. Na quinta-feira, Sara apareceu no meu apartamento. Assisti pela câmera da campainha enquanto ela batia, esperava, batia de novo. Parecia exausta, as roupas caras amassadas, o cabelo normalmente impecável preso num rabo de cavalo bagunçado. Maia, eu sei que você está aí. Por favor, eu preciso falar com alguém, e você é a única que talvez entenda dessas coisas de negócios. Por favor. Desliguei a câmera e voltei para o meu laptop. O jantar de emergência da família foi marcado para sexta-noite. Presença obrigatória, dizia a mensagem da mamãe. Precisamos descobrir como ajudar a Sara a salvar a empresa dela. Cheguei exatamente no horário. A sala de jantar estava cheia. As mesmas pessoas que tinham estado ali no domingo anterior, mas a energia era completamente diferente. Rostos preocupados, conversas sussurradas. Sara estava sentada na cabeceira da mesa, com um olhar de choque vazio. Obrigada a todos por terem vindo, começou a mamãe. Como vocês sabem, a empresa da Sara está enfrentando uma crise inesperada. O principal investidor retirou o financiamento por razões que não entendemos. Somos uma família e precisamos nos unir para ajudá-lo a passar por isso. O pai assentiu, sério. Estamos montando um fundo de investimento familiar. Estamos pedindo que cada um contribua com o que puder para ajudar a atravessar esse período até que a Sara consiga um novo financiamento. Dei um gole d'água e esperei. Posso colocar 15 mil, ofereceu o tio Mike. A gente consegue 20, disse a tia Linda, olhando para o marido. Ao redor da mesa, as pessoas foram prometendo valores. 5 mil, 10 mil, 8 mil. As mesmas pessoas que não conseguiam contribuir com $200 mensais para os cuidados da vovó de repente encontravam dinheiro para salvar a empresa da Sara. As promessas somaram 180 mil dólares. Uma gota no oceano perto do que realmente era necessário. A voz da Sara estava rouca. Isso é incrivelmente generoso. Obrigada. Mas precisamos de milhões, não de milhares. Sem o investidor principal, estamos olhando para uma possível falência em agosto. Os olhos da mamãe se voltaram para mim. Maia, você esteve muito quieta. O que você pode contribuir?
Todos os olhares da sala se fixaram em mim. Coloquei o copo de água na mesa com cuidado. Acho que não posso ajudar. O rosto da Sarah ficou vermelho. Você está falando sério agora? A única vez que eu peço ajuda a esta família, e você não se dá ao trabalho? Eu não ouvi você pedir, respondi com calma. Ouvi a mamãe pedir em seu nome. É exatamente disso que eu estava falando na semana passada. Sarah se levantou, a voz aumentando. Você é egoísta, Maya. Completamente egoísta. Eu coloquei tudo o que tinha para construir algo significativo, algo que emprega 43 pessoas, e você nem sequer ajuda a salvar isso. Quanto você precisa? Perguntei em voz baixa. Sarah piscou, pega de surpresa pela pergunta. O quê? Para salvar a empresa? Quanto dinheiro você realmente precisa? O CFO dela claramente já tinha passado os números. Precisamos de aproximadamente 95 milhões para manter nossas operações atuais e a trajetória de crescimento, mas obviamente não estamos pedindo isso à família. Vamos reestruturar, reduzir, tentar encontrar novos investidores. 95 milhões, repeti. É um número bem específico. Era o que nosso investidor principal tinha comprometido. Era a base de toda a nossa estrutura financeira. A voz dela falhou levemente. 4 anos de trabalho, Maya. 4 anos de dias de 16 horas, sacrificando tudo. Você não o entenderia. Assenti devagar. Então tirei meu celular do bolso. O que você está fazendo? Perguntou a mamãe. Abri meu e-mail e puxei a conversa com meu advogado de investimentos. Rolei para trás 4 anos. Encontrei a proposta inicial de investimento e autorização. Virei o telefone para que a Sarah pudesse ver a tela. Ela apertou os olhos, confusa. Depois, seus olhos se arregalaram enquanto começava a ler. Isso é um documento sobre a Nextech Solutions. A voz dela era quase um sussurro. De 2019. É uma autorização de investimento de 95 milhões de dólares de... Ela ergueu os olhos para mim, o rosto pálido. Da Cascade Holdings, LLC. Essa é a minha empresa de investimentos, eu disse simplesmente. Bem, uma delas. A sala ficou completamente silenciosa. As mãos da Sarah tremiam enquanto ela segurava meu celular. Você tem sido, por 4 anos. Eu fui a investidora anônima, confirmei. Eu salvei a sua empresa em 2019, quando você estava a 3 meses da falência. Coloquei a equipe de gestão que realmente construiu o seu produto. Forneci a estrutura de capital que permitiu a expansão. Cada sucesso que você comemorou nos últimos 4 anos foi construído com o meu dinheiro. O garfo do pai caiu com um barulho seco no prato. A boca da mamãe se abriu e fechou, sem som. Sarah afundou de volta na cadeira, ainda encarando meu celular. Mas por quê? Por que você faria isso? Por que não me contou? Porque eu não fiz por crédito, respondi. Fiz porque, apesar de tudo, você ainda é minha irmã. Eu não queria te ver fracassar. Então por que sair agora? A voz dela estava crua. Por que destruir tudo? Olhei ao redor da mesa para todos os rostos que me julgaram por anos. Todas as pessoas que assistiram a Sarah me ridicularizar e concordaram com a cabeça. No domingo passado, você ficou de pé nesta sala e me chamou de egoísta na frente de todo mundo. Ela disse que eu nunca ajudo ninguém, nunca contribuo, nunca me sacrifico. Mantive a voz firme e calma, e todos concordaram com você. Cada pessoa aqui. A tia Linda baixou os olhos para o prato. O que você não sabia, o que nenhum de vocês sabia, é que eu venho pagando integralmente a instituição de cuidados da vovó desde que ela se mudou. Tudo. Os 8.500 dólares mensais inteiros, não os 1.200 que me cabiam. O valor total. O rosto da mamãe ficou branco. Maya, nós não. Vocês não sabiam porque eu pedi à instituição que não contasse a ninguém. Do mesmo jeito que pedi à firma de capital de risco que não revelasse minha identidade para Sarah. Do mesmo jeito que fiquei em silêncio sobre muitas outras coisas. Levantei-me.
Passei anos sendo a decepção da família enquanto, em silêncio, sustentava a todos vocês. E sabe o que eu percebi no domingo passado? Não importa o que eu realmente faça. Vocês já decidiram quem eu sou, e nada vai mudar isso. A voz da Sarah mal era audível. Maia, por favor, não faça isso. A empresa, todas as pessoas que trabalham lá, elas vão perder os empregos. Você deveria ter pensado nelas antes de passar anos me tratando como se eu não valesse nada. Peguei minha bolsa. Eu te dei 4 anos e 95 milhões de dólares. Dei a esta família mais do que vocês jamais vão saber. E o agradecimento que recebi foi ser chamada de egoísta numa mesa de jantar. Nós podemos consertar isso, disse o pai, levantando-se. Maia, nós sentimos muito. Não entendemos. Não, interrompi. Vocês não perguntaram. É diferente. Caminhei em direção à porta. A voz da Sarah me fez parar. E a empresa? E as 43 pessoas que dependem dos seus empregos? Virei-me. Eu dei aviso oficial há 30 dias. Isso é mais do que a maioria dos investidores faria. Você tem um mês para encontrar financiamento alternativo, reestruturar ou encerrar as atividades de forma responsável. Sugiro que você passe menos tempo planejando jantares de família onde humilha pessoas e mais tempo realmente administrando sua empresa. Você não pode simplesmente. Sarah começou. Posso sim. Sou a acionista majoritária, ou era. A retirada será concluída em 2 semanas. Abri a porta. Pelo que vale, Sarah, você tem talento. Poderia ter construído algo real se tivesse se concentrado no trabalho em vez da aparência de sucesso. Mas isso teria exigido sacrifício de verdade. E eu não acho que você saiba o que essa palavra significa. Não participei de nenhum evento familiar no mês seguinte. Meu telefone tocava sem parar. Mamãe, papai, Sarah, vários parentes. Deixei tudo cair na caixa postal. As mensagens eram previsíveis no começo. Acusações mais duras. Como eu pude destruir a empresa da Sarah? Como pude ser tão vingativa? Eu realmente deixaria meu orgulho prejudicar 43 funcionários inocentes? Mas, com o passar das semanas, o tom mudou. Uma mensagem de voz da mamãe, chorando. Estávamos errados sobre você. Agora eu vejo isso. Por favor, me liga. Uma mensagem do pai. Tenho pensado em todas as vezes em que te descartamos. Tenho vergonha. Podemos conversar? Um e-mail da Sarah. Longo e confuso, alternando entre pedido de desculpas e raiva, e depois voltando de novo. Eu não respondi a nenhum deles. O que eu fiz foi fazer algumas ligações. 3 dos principais engenheiros da Sarah, aqueles que eu tinha ajudado a contratar por meio da firma de você e entraram em contato comigo diretamente. Eles já tinham visto o que estava por vir e procuravam a próxima oportunidade. Contratei os 3 para um novo empreendimento que eu estava lançando, pagando o dobro do salário que recebiam na Nextech. Também entrei em contato com outros 7 funcionários da Nextech que eu sabia serem realmente talentosos. Ofereci posições antes que o colapso da empresa os deixasse desesperados. 5 aceitaram. Para os funcionários que não entraram na minha nova empresa, criei um fundo de indenização anônimo. 2 milhões e 300 mil dólares distribuídos de acordo com o tempo de casa e a necessidade. Eles nunca saberiam que o dinheiro vinha de mim. Mais tarde, soube por um contato em comum que a Sarah passou os 30 dias tentando desesperadamente encontrar financiamento substituto. Ela apresentou propostas a todas as firmas de capital de risco do Vale do Silício. Pediu todos os favores possíveis. Chegou até a tentar ir à imprensa com uma história sobre traição familiar, mas seus advogados a desencorajaram quando perceberam quão mal isso refletiria sobre o julgamento empresarial dela. No fim, a Nextech Solutions declarou falência no dia 29. A imprensa especializada tratou o caso como um alerta sobre a dependência excessiva de um único investidor. O nome da Sarah apareceu em vários artigos, embora nunca de forma favorável. 2 meses após o pedido de falência, recebi uma visita inesperada no meu novo escritório. Minha assistente me avisou pelo interfone: tem uma Sarah Tin aqui para te ver. Ela não tem horário marcado, mas diz que é sua irmã.
Pensei em mandá-la embora, mas a curiosidade falou mais alto. Pode mandar entrar. Ela parecia diferente. As roupas de grife tinham desaparecido, substituídas por jeans e uma blusa simples. O cabelo estava preso num rabo de cavalo prático. Ela tinha emagrecido, e não de um jeito saudável. Sentou-se à minha frente sem ser convidada. Por um longo momento, apenas nos encaramos. Não estou aqui para pedir desculpas, disse ela por fim. Ergui uma sobrancelha. Certo. Quer dizer, eu deveria pedir desculpas. Eu sei disso. Mas não acho que você acreditaria. E, sinceramente, não tenho certeza se sei como pedir desculpas por algo tão grande. Ela deu uma risada amarga. Como você pede desculpa por anos tratando alguém como se não valesse nada quando acaba de descobrir que essa pessoa esteve te mantendo de pé o tempo todo? Você poderia começar com um me desculpa, sugeri. Me desculpa. As palavras saíram planas, ensaiadas. Ela balançou a cabeça. Viu? Parece falso até quando eu falo sério. Então por que você está aqui, Sarah? Ela tirou uma pasta e a deslizou pela minha mesa. Aqui está uma lista de todos que trabalharam na Nextech. Informações de contato, especializações, situações atuais. 7 ainda estão desempregados. 12 aceitaram cargos em empresas onde estão sobrequalificados e mal pagos. 3 estão considerando sair da área de tecnologia de vez. Abri a pasta, mas não olhei para dentro. E, eu sei que você contratou alguns deles. Sei que provavelmente ajudou outros de maneiras que eu nem imagino, porque isso aparentemente é o que você faz. Ajudar pessoas em segredo enquanto elas te tratam como lixo. A voz dela falhou. Eu não estou aqui para pedir dinheiro nem para você me salvar. Estou aqui para pedir que ajude eles. As pessoas que perderam o emprego por causa dos meus fracassos, não por sua causa. Isso não foi culpa sua. Foi minha. Mas você tem os recursos para ajudá-los, e eu não. Estudei o rosto dela, procurando manipulação ou alguma intenção escondida. Vi apenas exaustão e algo que talvez fosse arrependimento genuíno. O que você está fazendo agora? Perguntei. Trabalho de programação por contrato, projetos freelance. Voltei a morar com a mamãe e o papai. Ela sorriu sem humor. Acontece que eu não sou realmente boa em negócios. Sou boa em código e razoável em visão, mas péssima em gestão e ainda pior em enxergar as pessoas com clareza, inclusive você. Você sempre foi uma boa engenheira, eu disse em voz baixa. Mesmo quando éramos crianças, você conseguia ver sistemas, entender como as coisas se conectavam. Só se distraiu tentando parecer impressionante em vez de ser eficaz. Pois é, aprendi essa lição do jeito mais caro possível. Ela se levantou. Não espero perdão. Não espero um relacionamento. Eu só queria que você tivesse essas informações caso quisesse ajudar pessoas que mereciam algo melhor do que receberam. Ela já estava na porta quando eu falei. Sarah. Ela se virou. Eu já contratei ou ajudei 21 dos seus antigos funcionários. Os restantes ou encontraram vagas por conta própria ou recusaram minhas ofertas. Todo mundo ficou bem. Os olhos dela se arregalaram. Comecei a fazer isso no mesmo dia em que enviei o aviso de retirada. Eu sabia o que vinha pela frente. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Claro que sabia, porque você realmente pensa nas consequências, nas pessoas. Ela enxugou o rosto com força. Passei 4 anos sendo a CEO que levava o crédito pelo seu trabalho, e você passou 4 anos garantindo que ninguém se machucasse com o meu fracasso inevitável. Os funcionários não tinham culpa, eu disse. Eles não mereciam sofrer por causa de drama familiar. Não, não mereciam. Ela abriu a porta e depois parou. Pelo que vale, eu votei para que a mamãe e o papai contribuíssem para os cuidados da vovó. Descobri que eles sabiam que você estava pagando tudo e estavam embolsando o dinheiro que diziam ir para a instituição. Estou fazendo com que devolvam isso do fundo de aposentadoria deles. Isso me surpreendeu. Você não precisa fazer isso. Não estou fazendo por você. Estou fazendo porque é a primeira decisão de negócios realmente ética que tomo em anos.
Ela me deu um sorriso triste. Talvez um dia eu seja metade tão boa nessa coisa de ser uma pessoa decente quanto você é, mas estou começando bem lá atrás. Depois que ela foi embora, fiquei sentada à minha mesa por um longo tempo olhando para a pasta que ela tinha trazido. Era completa, detalhada, organizada. A velha Sarah, aquela que costumava me ajudar nos projetos de ciências, teria feito uma lista assim. Fiquei me perguntando se as pessoas realmente mudam ou se apenas, de vez em quando, se lembram de quem eram antes de a vida complicar tudo. 6 meses depois, recebi um e-mail de um endereço que não reconhecia. Maia, não sei se você vai ler isto, mas quis te dar uma atualização. Consegui um emprego numa empresa de tecnologia de médio porte. Desenvolvedora sênior, não gestão. É o encaixe certo por agora. Estou aprendendo a ficar no meu espaço e fazer o que eu realmente sei fazer. Também estou em terapia. Aparentemente, ser a filha dourada me bagunçou de um jeito diferente de como ser o bode expiatório te bagunçou. Não é uma competição, só uma observação. Mamãe e papai ainda tentam fazer você ir aos jantares de família. Eu disse para pararem de te pressionar. Eles não me escutam em muita coisa, mas continuo tentando. Não espero resposta. Só queria que você soubesse que alguns de nós estão tentando fazer melhor, mesmo que já seja tarde demais para importar. Sarah. Eu não respondi, mas também não apaguei. 3 meses depois disso, a vovó faleceu tranquilamente enquanto dormia. A instituição me ligou primeiro, como eu havia pedido. Cuidei de todos os arranjos em particular e só depois avisei a família. No funeral, sentei no fundo. Sarah sentou com a mamãe e o papai na primeira fila. Não conversamos, mas quando Sarah se levantou para fazer o elogio fúnebre sobre a bondade e a generosidade da vovó, ela disse algo que eu notei. A vovó sempre dizia que família de verdade não é sobre parentesco, é sobre quem aparece quando importa. Ela nos ensinou que amor se mede em atitudes, não em palavras. A voz da Sarah estava firme. Passei muitos anos sem entender isso. Achei que amor fosse performance e aparência. A vovó sabia melhor. Algumas pessoas nesta família sabiam melhor. Os olhos dela não se voltaram para mim, mas senti o peso das palavras. Enfim, sou grata por ter passado os últimos anos dela sabendo que ela foi cuidada por pessoas que entenderam o que ela tentou nos ensinar. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas se reuniam na casa da mamãe e do papai, eu fui embora discretamente. Tinha uma reunião com minha equipe de investimentos sobre um novo projeto, um fundo criado especificamente para ajudar funcionários afetados por falências de startups. Anônimo, naturalmente. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Obrigada por tudo que você fez pela vovó e por não transformar hoje em drama familiar. Ela teria apreciado isso. Olhei para a mensagem por um momento e, então, respondi pela primeira vez em 9 meses. Ela merecia o melhor. Era isso que importava. 3 pontinhos apareceram e depois desapareceram. Nenhuma resposta veio. Tudo bem. Algumas conversas não precisam continuar. 1 ano depois, minha empresa mais recente, focada em infraestrutura de inteligência artificial para a área da saúde, levantou uma rodada Série B de $200 milhões. O anúncio saiu no TechCrunch e em várias outras publicações do setor. Desta vez, não me escondi atrás de empresas de fachada. Meu nome estava lá, nas manchetes. Mamãe ligou em menos de 1 hora. Maia, vimos a notícia. Estamos muito orgulhosos de você. Obrigada, respondi com educação. Adoraríamos comemorar com você. Talvez um jantar neste fim de semana. Estou muito ocupada, mas agradeço o convite. Houve uma pausa. Maia, nós sabemos que te machucamos. Sabemos que erramos em tudo. Existe alguma forma de consertar isso? Eu não sei, respondi com honestidade. Talvez, mas não é algo que se resolva com um único jantar ou uma única conversa. Entendemos. Quando você estiver pronta, se algum dia estiver, estaremos aqui. Tudo bem. Depois que desliguei, olhei pela janela do meu escritório para a cidade lá embaixo. A mesma vista que eu tinha 1 ano antes, quando enviei o e-mail que mudou tudo. Pensei na Sarah trabalhando como desenvolvedora sênior em algum lugar, aparentemente construindo uma vida mais tranquila.
Pensei nos funcionários que tinham se estabelecido em segurança porque eu tinha planejado com antecedência. Pensei na vovó, que costumava me dar biscoitos escondido quando a mamãe não estava olhando e me dizia que ser subestimada às vezes era um presente. As pessoas que realmente te enxergam são as que valem a pena manter, ela disse uma vez. O resto é só ruído. Passei 32 anos sendo ruído na história da minha família. Uma personagem secundária, uma decepção, um bode expiatório conveniente. Mas construí um império nesse espaço de fundo. Criei empregos, mudei setores, ajudei pessoas que nunca saberiam meu nome, e aprendi algo valioso. O oposto de ser vista não é ser invisível. Às vezes, é ser poderosa o suficiente para controlar a própria narrativa. Minha assistente chamou pelo interfone. Sua reunião das 3 chegou. Afastei-me da janela. De volta ao trabalho. De volta a construir algo real. O drama familiar ficou para trás. Não resolvido. Talvez nunca fosse. Mas para trás. E isso, finalmente, era suficiente.